Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Araújo e esse é o primeiro episódio do Diálogos sobre a Pandemia. É uma série de bate-papos que a SP Escola de Teatro lançou aqui no YouTube para esse período de quarentena. A ideia é a gente pensar o contexto atual, mas também refletir como no futuro, pós-coronavírus, tanto o isolamento social quanto a Covid-19 vão influenciar as artes e as relações sociais. O assunto deste primeiro episódio é o amor e a pandemia. E nós vamos conversar com a atriz e professora de literatura Rita Von Hunt, a apresentadora do canal Tempero Drag, onde ela vai falar sobre sociologia, filosofia, história, política. Olá, Rita. Muito obrigada por Olá, é um participar prazer dessa imenso estar conversa. aqui. Nós que estamos super orgulhosos e honrados de tê-la aqui, bem felizes, na verdade. Eu tô muito contente, é um prazer imenso, e hoje eu acho que ainda mais feliz por, de certa forma, falar para os meus pares, né? Eu vou hoje conversar com, né, muitos artistas, muitos atores, muitas atrizes e muitas pessoas preocupadas em pensar futuros desejáveis. Muito obrigada, gente. Realmente está todo mundo na maior expectativa por esse bate-papo. Eu também estou. A gente quer lhe ouvir, né? A gente adora acompanhar seus vídeos. Eu sei que tem muita gente na expectativa por essa conversa, então eu vim aqui para lhe provocar com o tema do amor, que não é um tema parece tão simples, mas que é, né, tão reflexivo, e a gente fica pensando e falando o tempo todo. E eu já vou começar a nossa conversa com uma provocação, porque a gente está em plena pandemia, Rita, numa Sim. crise que é sanitária, que é política, é ética. Sim. E me parece que quanto mais se fala da necessidade do outro, né, de cuidar do outro, de preservar a saúde do outro, a gente também tem um acirramento odioso, né, nas narrativas, nos comportamentos. Será que a Covid-19, Rita, também nos expôs, além de todas essas crises, a crise do amor? Bom, é uma excelente pergunta. Talvez para respondê-la eu vá precisar mobilizar algumas coisas distintas, né? Para poder dar uma resposta como eu entendo que deva ser a essa pergunta, né? A crise pandêmica, né? A crise sanitária, que se desdobra numa crise do capital, que se desdobra numa crise sanitária, que se desdobra numa crise social, também nos informa, também nos revela uma crise do amor. E aí eu, ao pensar sobre o tema do amor, né, e ao, claro, né, tá preocupada em refletir o meu tempo, eu acho que antes da gente falar sobre qualquer coisa, eu preciso deixar aqui isso muito claro. E falar sobre crise do amor sem passar por aqui é um equívoco, é um engano, é um erro, né? E, se possível, eu gostaria de deixar isso aqui o tempo todo que eu tivesse hoje conversando com vocês, porque mais cedo eu fiz uma postagem, né, nas minhas redes sociais sobre como é inaceitável, né? Como é inaceitável que a gente tenha chegado nesse ponto onde a luz do dia, de forma declarada, de forma manifesta, essas vidas específicas, né, que a gente sabe quais elas são, porque elas vêm seguidas, né, Agatha Félix, enfim, uma série de crianças que foram alvejadas a tiros pela polícia, né, que foram mortas pelo Estado, por ações irresponsáveis e violentas do Estado. Quando a gente para pensar se a crise, né, da pandemia nos reflete também, ou nos leva também a pensar uma crise do amor, eu acho que ela nos dá material para que a gente pense essa crise.
Essa crise vem acontecendo já há muito tempo. O que a pandemia terá o poder de fazer é escancarar as desigualdades, as discussões, mesmo as problemáticas, né? Bom, tendo isso dito, eu acho que é importante, então, que a gente migre para essa discussão de o que será que a gente entende como amor. Porque ver a quantidade de artistas, de pessoas influentes, de pessoas com vozes, né, nas plataformas, nas redes sociais, que sequer se pronunciaram sobre isso, me coloca numa posição de alerta para discutir o amor, né? Exatamente sobre qual amor a gente está falando, né? Será que ao fazer uso dessa palavra guarda-chuva, a gente automaticamente recorre ou vira o nosso olhar para uma herança romântica do termo? Será que a gente só consegue pensar em termos conjugais? Será que a gente só consegue pensar em termos de pares de afeto, né, no sentido marital da coisa? E o coronavírus, e a pandemia como um todo, eles têm poderes de nos colocar em xeque, para que a gente consiga pensar novas saídas, né, novas estruturas, novas possibilidades. Aqui eu já gostaria de deixar como indicação uma primeira leitura de um artigo muito curto, assim, que eu li recentemente, chamado Pandemia, Reprodução e os Comuns. Ele está disponível em uma série de sites, né, da Editora Elefante, do Outras Palavras, e a autora é a Silvia Federici, que é uma importante marxista italiana, autora do Caliban e a Bruxa, Mulheres e Caças Bruxas, Ponto Zero da Revolução. E Silvia esteve recentemente aqui no Brasil, ela foi entrevistada pelo canal da Boitempo, participou de uma série de eventos, Sabrina Fernandes a entrevistou, e nesse artigo, a Silvia Federici, brigada. A gente consegue fixar essa... Eu estou vendo aqui na minha tela que a nossa hashtag está fixa. A gente consegue permanecer com ela assim? Consegue. Então, eu vou abaixar esse braço. Tá sim, tá já. Muito obrigada. Isso é muito importante para mim, de verdade. Mas, enfim, a Silvia Federici, nesse artigo, ela vai tocar num ponto que é muito caro para as feministas marxistas, né, as feministas pensadas em discutir o conceito de classe. E aqui eu gostaria de ler com vocês, basicamente, o subtítulo da matéria. Essas poucas linhas que, de certa forma, explicitam essa discussão de o coronavírus nos defronta também com uma crise do amor. E aí eu estou com esse texto aberto aqui, deixa eu só achar em qual aba eu deixei ele, já o encontrei. E a gente pode também até deixar, depois, embaixo aqui na descrição do vídeo, a gente pode colocar também um link, tá? Ótimo. Bom, Silvia diz o seguinte: agora está clara a importância do trabalho ligado à vida. Cuidado, culinária, zelo pela casa, afeto, o que o feminismo argumenta, o que o capital despreza e não quer remunerar. Oxalá saiamos da crise subvertendo a lógica da mercadoria. E aí, Silvia vai começar esse artigo falando exatamente sobre isso, né? Existe um termo da teoria social, da teoria marxista, que é reprodução social, né? Que é uma esfera da vida historicamente relegada às mulheres. Então, o trabalho de reprodução social, o trabalho de
cuidar, limpar, nutrir, educar, ensinar a falar, cuidar de crianças, cuidar de idosos, lavar, passar, cozinhar, varrer, todos esses trabalhos, eles, ao longo do tempo, foram desempenhados e relegados a mulheres. Portanto, eles não eram historicamente remunerados. Conforme a gente foi chegando na época de os remunerar, a gente passou a sub-remunerá-los. Então, se a gente elenca de novo todos esses trabalhos que eu falei, a gente, não coincidentemente, elencou os subempregos das economias de mercado, né, das economias globais. Aqui, a Silvia Federici está fazendo uma provocação, que é um pouco uma foto que circulou na internet quando ela esteve aqui no Brasil, que ela posou com uma frase que era: isso que vocês chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado. Esse nós, as feministas marxistas, né, que tem esse entendimento de que o Estado, né, e não só o Estado, o capital, né, também, a lógica capitalista, não está interessada em remunerar, em bem remunerar esse trabalho, o trabalho de manutenção da vida. Em parte porque um lucro monstruoso é feito quando a gente dá ênfase à lógica mercadoria e quando a gente permite, né, que todas essas esferas não sejam consideradas como trabalho. Existem vários estudos, vários levantamentos de dados sobre seria impossível pagar por esse trabalho, né? Se todas as trabalhadoras da reprodução social fossem remuneradas, seria impossível pagar por este trabalho. Então, a gente não conseguiria pagar por todas as roupas que são lavadas e costuradas e remendadas, por todas as crianças que recebem cuidados e idosos, por todas as casas que são limpas, por todas as refeições que são preparadas. Gosto muito desse texto também, porque a Silvia Federici vai falar em específico sobre a perspectiva da luta agrária, né? Então, a Silvia vai falar sobre como esse embate, né, também, ele é da mulher da periferia, ele é da mulher indígena, ele é da mulher do campo, né, que estão lutando por um... Eu vou só mexer minha câmera aqui, só um segundinho, para poder me centralizar um pouco mais, que eu estou percebendo que eu estou jogada para um dos lados. Então, essas mulheres, né, que estão lutando por um outro tipo de lida com a terra, né? E aí a Silvia vai falar sobre alternativas nesse texto, e todas elas passam pela coletividade, né? Todas elas passam por a gente poder pensar formas coletivas de cuidado, né? Por a gente poder pensar a questão toda da renda emergencial, a questão toda de um debate por uma renda mínima cidadã, né? E aqui no Brasil, a gente, através da Câmara e do Senado, né, através do Poder Legislativo, conseguiu derrubar o absurdo proposto pelo presidente, né, e na sua figura o Poder Executivo, quando o Legislativo fala R$ 200 é um absurdo, né? E aí oferece 600, sendo que para mães solo, né, para mulheres chefe de família que fazem isso sozinhas, essa quantia de dinheiro poderia chegar a R$ 1.200. E também, de forma não curiosa, o que o Estado tem feito é todo a burocracia possível para atrasar esse pagamento. E aí, diga-se de passagem, que aqui a gente está defrontado também com uma estratégia de morte, né? E econômica. Eu vou tomar licença de falar sobre essas duas coisas,
e ainda estou falando de amor, porque eu volto em Silvia Federici, né? Talvez isso que a gente esteja chamando de amor seja trabalho não remunerado, né? Quando a gente está falando de amor, tendo em vista cuidado, tendo em vista casa, tendo em vista afeto, de certa forma, a gente está falando sobre incumbências sociais que ficaram relegadas às mulheres, que é esperado das mulheres que seja desempenhado e que não é remunerado, e que, no entanto, demanda energia, tempo, esforço, investimento, né? Sem que isso, sem que nenhuma parcela social, sem que o Estado se responsabilize por isso, né? Então, eu tinha falado que eu ia tomar licença para falar sobre duas frentes, né? Uma de projeto social e uma político, né, e econômico, da morte que está por trás do atrasamento do pagamento dessas parcelas. Quando o governo ele faz tudo o que é possível, e aí eu preciso que quem está ouvindo a gente entenda que tudo que é possível aqui no caso muitas das pessoas que receberiam esse auxílio, elas são pessoas já cadastradas pela Caixa. Elas são pessoas com conta bancária já aberta, porque elas são pessoas que recebem Bolsa Família. Então, todo o trâmite possível, burocrático, já estava feito. Então, a gente não tem uma desculpa, né? Ah, é muito difícil catalogar essas pessoas. É uma mentira. Essas pessoas já estão catalogadas, né? Essas pessoas já fazem parte de um banco de dados específico de serviço social. E aí existe aqui, então, um dado de crueldade político-econômico, financeiro, que é inviabilizar a quarentena é um projeto de governo, né? E quando a gente tenta pensar por que portas se abrem. Então, inviabilizar a quarentena é um projeto de governo porque aquece a economia, sem que o Estado precise se responsabilizar, né? Sem que o Estado coloque dinheiro na economia, né? Sem que os interesses dos 1% sejam mexidos, sem que os fundos de investimento sejam taxados, sem que os dividendos de transações financeiras sejam taxados, sem que haja taxação das grandes fortunas, etc, etc, das heranças, né, grandes heranças, sem que nada disso aconteça, ao atrasar o pagamento ou impedir ou dificultar o pagamento desse auxílio emergencial, você coloca a população que necessita de ajuda contra a medida que as ajudaria, que é a quarentena. Então, conforme essas pessoas não recebem o seu dinheiro, e elas precisam desse dinheiro para existir, elas precisam desse dinheiro para morar, para comer, para vestir, para tomar banho, elas precisam desse dinheiro para não se contaminarem, né? À medida que esse dinheiro não é pago, essas pessoas vão lutar para voltar a trabalhar, né? Essas pessoas vão lutar para fazer o que o Bolsonaro quer que elas façam, que é lutar por uma realidade onde elas estejam trabalhando, né? E então, de certa forma, o que eu estou tentando aqui enunciar para vocês é essa se o coronavírus nos defronta com uma crise do amor. A gente já está vivendo essa crise do amor desde que o mundo é mundo, né? A gente nunca não esteve vivendo a crise do amor. No curso que eu dou, a aula número 2 é sobre amor, porque a gente tem entendimentos muito problemáticos do que essa palavra guarda-chuva significa, né? Ela pode significar tudo, ela pode significar nada. Ela pode significar a justiça para o João Pedro, ela pode significar o fato de que o Brasil já tem um número de enfermeiras que morreram em decorrência do coronavírus que supera
França, Espanha, Itália, Alemanha, os nossos profissionais de saúde, que sequer têm acesso possibilitado a o EPI, né, equipamento de proteção para o seu trabalho, que sequer tem a possibilidade material de trabalharem sem a chance de serem contaminados, ou com menores chances de serem contaminados, esses profissionais eles estão dando a vida numa batalha, numa guerra contra uma doença, né? E a gente, então, está falando de amor quando a gente está falando sobre essas coisas. Acho que, talvez para encerrar e para convidar a leitura desse artigo da Silvia Federici, eu convido vocês a ler, porque ela vai fazendo um levantamento exatamente sobre isso, que na pandemia a gente reconhece que a linha de frente do combate é o cuidado, e que o cuidado é desempenhado por mulheres. Então, quando a gente está pensando a crise do coronavírus, quando a gente está pensando a pandemia, a gente está passando por questões de gênero, a gente está pensando por questões de política racial, a gente está passando por questões de reforma urbana, né? De como estão alocados esses centros de cuidado que não estão alocados na periferia, né? E a gente tem visto os números de pessoas mortas em bairros periféricos de São Paulo, como, por exemplo, a Brasilândia, e esse número, que é muito diferente, em bairros de classe alta, né? Moema, Pinheiros, etc. Mas você acha que eu respondi a pergunta? Sim, claro. E eu acho que você traz uma relação muito interessante dessa perspectiva do amor, que não é só esse amor que a gente fala das relações de casais, né? Assim, pensar o amor num campo macro dessas relações. Sim, Né? Isso, sim. eu lembrei, inclusive, tem um livro recente do professor Boaventura Souza Santos, que ele lançou agora sobre a Covid-19, que ele fala muito dessa relação da crise, ela é anterior à crise de agora. Né? Todas as nossas crises são anteriores a essa crise agora. Sim. E que ela vem agora, o agora vem como uma justificativa para o que existia antes, né? Sim. Veio mascarar o problema para a gente falar de uma crise de agora, mas que é anterior. Mas, sim. Harmoniar muito sobre essa subjetividade da própria relação que a gente estabelece com o outro que está aqui na nossa casa, ou, né, no nosso grupo, mas também o outro que está lá fora. Quando eu decido ficar em casa, é também pelo outro, né? Exato, exato. Tem um artigo, também só vou deixar aqui de indicação, não vou falar muito sobre ele, que o professor Vladimir Safatli escreveu para a editora N-1, que está disponível gratuitamente. A gente falou desse artigo no último vídeo do canal, então ele está lá linkado, vocês podem também talvez linká-lo aqui, que é Bem-vindo ao Estado Suicidário, né? Em que o professor Vladimir Safatli vai falar exatamente sobre isso, sobre a possibilidade de pensar uma alternativa e a possibilidade de pensar a pandemia nos obrigam a pensar o Estado e a coletividade. Porque e aí a gente pode se deter em coisas como os lugares que melhor têm enfrentado a crise da pandemia são os monstros, ditadores, comunistas, né? A gente tem visto a China, o Vietnã, a Coreia Popular, Cuba, esses lugares lidando com a pandemia de forma melhor do que as economias de mercado, né? A gente também tem passado por coisas muito sintomáticas ou diagnósticas do nosso tempo, como, por exemplo, Estados Unidos, Espanha, França, cogitando estatização de hospitais. E aí que a gente precisa falar, oxe, mas o bom não era a política neoliberal? Né? O bom não era privatiza tudo? O Estado gerir não é ineficiente? Né?
Por que que agora vai estatizar o hospital? Porque a vida humana depende do Estado. Porque a gente vive em sociedade, né? A Margaret Thatcher estava errada quando ela dizia que não existia sociedade, apenas famílias e indivíduos. A gente, na verdade, o que não existe é o indivíduo. Nós somos um grupo social. Sim, sim. Eu vou aproveitar esse gancho do grupo social, Rita, porque eu gosto, tem um vídeo seu que você fala sobre essas relações, a fragilidade da capacidade da gente se relacionar, né? Que também é essa empatia pelo outro, né? A empatia do Sim, Estado, e a gente diante do Estado, como é que a gente também se cerca de formas também para dar a mão e dizer, a gente realmente não vai soltar a mão e a gente vai se manter vivo. E aí, há um dado, por exemplo, da China, que muitos casais se separaram, pediram divórcio nesse momento. É, eu tenho visto uma grande quantidade de matérias nos telejornais ou nos sites de notícia sobre quase tutoriais de como a gente sobreviver na convivência do dia a dia com o outro, né? Porque a gente está 24 horas com o outro. E me parece que a gente tem um sério problema da convivência também, né? Desse parentesco da paciência com o outro, da empatia com o outro, né? Será que a gente não aprendeu, de fato, a conviver com o outro? Ou é que é tão difícil mesmo conviver com o outro? é. Eu gosto de pensar que talvez a gente possa ter desaprendido a conviver com o outro. De certa forma, esse é um espírito do nosso tempo. Quando, se a gente fizer um exercício cauteloso, né, de imaginação, de pensar quanto tempo mais a gente tem a possibilidade né, tem a possibilidade de passar e passa sozinho. A gente vai perceber que a gente está caminhando para um isolamento cada vez maior, né? A gente está caminhando para um lugar muito doido de não precisar ir ao restaurante, pedir em casa, de não precisar ir ao cinema, assistir em casa, de não precisar ir até um bar, uma balada, né, conhecer uma pessoa através de um aplicativo, de não e à medida que essas facilidades têm um nome para isso, você sabe, né? Falar que conveniências. À medida que essas conveniências vão sendo colocadas, de certa forma a gente vai sendo defrontado com as nossas reais necessidades, que são por companhia, são por comunidade, né? De certa forma, nós estamos todos desesperados, né? Com a solidão imposta, né? Pelo coronavírus. A gente viu recentemente aquele absurdo que a Gabriela Pugliese fez, né? De dar uma festa em meio à pandemia, como fazia Maria Antonieta, né, como a corte francesa, enquanto a população morria de fome, Versalhes continuava, né, a plenos pulmões. Então, esse nosso desespero de estar isolado, de estar sozinho, ele nos mantém quase num estado constante de tristeza, né? De insatisfação, de infelicidade. Só que também não curiosamente, que nós estejamos sempre infelizes e que a gente cultue a felicidade, né? De que a gente fale, não, tá errado, a gente tem que estar feliz. Vamos atrás de um sonho de consumo. Nos coloca de novo na lógica da mercadoria, que é como a Silvia Federici abre esse artigo falando, né? Que oxalá, né? Oxalá que a crise da pandemia possa nos tirar da lógica da mercadoria, que é essa, e aqui eu estou falando só apenas uma vírgulazinha, né,
dessa configuração temporal na qual a gente está infeliz e a gente busca felicidade através de um consumo. A gente busca felicidade através de um fetiche de uma mercadoria. A gente busca felicidade através de coisas que não trarão felicidade para a gente. Se antes esse nosso isolamento ele era mais ou menos espontâneo, né? Agora ele se torna imperativo durante a pandemia, né? E à medida que a gente é posto em solidão, ou à medida que a gente é colocado para desfrutar das nossas próprias companhias, muitas coisas estão em jogo para que a gente pense. Inclusive, ao estar aqui hoje, né, nessa discussão, eu estou já formulando, de certa forma, o próximo vídeo do nosso canal, que eu quero falar sobre solidão e pandemia, que de certa forma coloca a gente para pensar comunidade, né? Coloca a gente para pensar companhia, coloca a gente para pensar comunhão, coloca a gente para pensar de onde exatamente vem esse nosso medo de estar sozinho, e qual parte dele é positiva, né? É boa, e qual parte dele é negativa, ruim. Talvez uma coisa também que eu gostasse, quisesse ou precisasse aqui dividir é uma ideia de que as nossas ideias de solidão e solitude, né, elas estão intimamente ligadas com o caráter de normalidade que a gente aplica a elas, né? Então, vou me valer de alguns exemplos. Quando a gente, pré-pandemia, né, no 2020, antes do coronavírus, numa segunda-feira à noite, se a gente voltasse para casa de um trabalho, ou quem já fazia home office, estivesse em casa no trabalho, e na sua segunda-feira à noite fosse apenas, né, fazer um chá, assistir um filme, ler um livro, ou estudar e dormir, né, ir ao mercado e dormir, e isso não causaria um espanto, um desconforto, né, um susto. No entanto, se ao invés da sua segunda-feira de pessoa respeitável, né, que tem uma semana de trabalho, se ao invés disso fosse o sábado, que o seu sábado à noite é fazer um chá, ler um livro e dormir, você é colocado numa posição de se questionar sobre a sua solitude, né, de entendê-la como solidão. E aí, isso é muito doido, como isso vai sendo manobrado, manuseado, né? Passar o Natal sozinho, céus, que triste, né? Mas ninguém fala sobre, nossa, você passou sozinho a declaração do imposto de renda? E é só uma data, né? Como o Natal também é. Então, é uma data estabelecida no calendário, mas nessa é esperado que você esteja acompanhado e nessa, não. Então, as nossas noções de solidão, elas estão intimamente ligadas com as nossas noções de socialização, né? Do que é esperado de nós nesses pontos. Só para não ficar com a sensação de que eu caminhei para muito longe da sua pergunta, quando você tem falado sobre essa profusão na internet, sobre esses guias, manuais, né, de como não terminar seu relacionamento e do número crescente de divórcios, eu quero aqui deixar uma indicação também, mais ou menos sobre isso. Parece água, mas é 51, gente, que eu não dou entrevista sóbria, é uma demanda minha. Tem um professor norte-americano, ele é um professor emérito já da Universidade de Washington, né, do Departamento de Psicologia, chamado John Gottman. John, John, e Gottman, G-O-2-T-M-A-N, né? Esse professor John Gottman, ele é muito conhecido nos Estados Unidos por conduzir uma pesquisa já há décadas, né? É o trabalho da vida dele, sobre família e sobre relacionamentos. E o professor John tem esse estudo no qual ele
pega casais recém-casados, então casais que estão começando a sua vida de morarem juntos pós-casamento, e oferece para esses casais 2 semanas, 10 dias, em um apartamento, assim, de cenário de filme, maravilhoso lá de Washington, né, que tem uma vista para um lago, e um apartamento, imagina, o melhor Airbnb que você já viu na sua vida. E aí os casais que aceitam sabem que o apartamento está sonoramente monitorado o tempo todo que eles estarão lá. E aí, a partir da documentação das interações que esses casais têm, assim que estão recém-casados, o professor John, ele volta nesses casais 5 anos depois, 10 anos depois, para ver se esses casais ainda estão casados. E o estudo revelou que, diferente do que a gente poderia, talvez, imaginar, né, que o que vai determinar se esses casais ficam juntos ou não é como eles manejam as crises, é como eles lidam com a primeira briga, é como eles lidam com uma performance sexual não satisfatória. Na verdade, o apontamento que o estudo faz é de que se esses casais vão ou não ficar juntos, está mais intimamente relacionado com interações pedestres, interações mundanas, né? E o professor John vai falar que existem formas de responder a essas interações, de que cotidianamente a gente clama por atenção. E esses nossos clamores por atenção, eles vêm de formas muito, muito bobas, né? Muito pueris. É como falar, gostosa essa geleia, né? Ou então, nossa, como o céu tá bonito hoje. Ou falar, sei lá. Agora há pouco, né? A Mari tá aqui na minha casa, eu falei, Mari, que palavra que eu tô tentando? De certa forma, isso é um pedido de atenção. Uhum. E muitas das vezes ele não é involuntário, mas ele é inconsciente, a gente não percebe que a gente está fazendo isso. E aí o professor John vai falar, existem formas de responder a isso. Formas negativas, né? Então, Mari, qual palavra é essa que eu estou tentando falar? E a Mari fala, sei lá, se vira, moleque. Eu falo, gente, nossa, né? Formas neutras, que, né, tipo, nossa, gostosa essa geleia. E a pessoa fala, E formas positivas, que seriam desenvolver o pedido de atenção em atenção. Então, gostosa essa geleia, né? E a pessoa falar, fiquei lembrando daquele doce que você fez. Ou então, nossa, verdade, como será que ela ficaria com aquele iogurte vegano? E aí, e aí o professor John vai defender isso. Os pares, os casais, que conseguem desenvolver o pedido de atenção em atenção, têm uma tendência maior de permanecerem juntos por mais tempo, né? É um estudo que precisa ser feito muitas ressalvas. Eu estou feliz aqui de ter falado sobre ele depois de já ter falado sobre a Silvia Federici, para que a gente não caia numa romantização esvaziada desses papéis, né, de dar e receber atenção. Sim. Esse é um ponto muito sensível sobre o romantizar, né, Rita? A gente tem discutido muito o romantizar o home office, o romantizar a quarentena, o romantizar várias questões que às vezes não, muitas vezes, quase sempre a gente faz esse romantizar de um lugar, querendo ou não, de privilégios, às vezes, né? Porque a quarentena não é tão simples e o home office não é tão simples e né, todo mundo pode. Eu vou aproveitar a gente já falou aqui de todas as crises anteriores que foram exacerbadas agora nesse presente, mas a gente fala um pouco também desse relacionamento das pessoas e a gente tem visto, eu tenho lido, imagino que você também tem visto essa expressão muito comum que é o novo normal. Sim. Que quando passar o novo normal, e às vezes eu tenho que fazer alguns exercícios, você falou aí, as festas, né, às vezes eu fico nesse exercício, a gente está falando aqui com o pessoal de teatro, né, você é atriz,
como vai ser o teatro, né, daqui por diante, as salas de cinema. E aí eu vou tentar puxar para o amor, né, para o afeto. É possível será que a gente consegue, nesse exercício de futurologia, pensar e projetar como a gente vai lidar com afetos e amores pós pandemia, pós coronavírus, pós isolamento? Ótima pergunta. Bom, estou pensando aqui numa forma de concatenar tudo que passou pela minha cabeça enquanto eu ouvia essa pergunta. Tem uma ideia do Marx, né, de que estou tentando me lembrar aqui, talvez, das palavras dele, mas acho que vai ser muito difícil. Eu vou fazer uma citação de cabeça. É algo como o horizonte histórico, ele é a luta do presente. Então, o Derrida tem uma frase na qual ele fala mais ou menos a mesma coisa, né? Que a possibilidade do acontecimento, ou o resultado do acontecimento é o acontecimento em si. Então, vou voltar para o seu Carlinho, porque eu não sou uma entendedora do Derrida para me arriscar por aqui. Quando Marx está falando o horizonte histórico, né, é a luta presente, ele está falando para a gente, uma coisa depois que o Raymond Williams vai falar, de que de muito pouco adianta ficar hesitante sobre o futuro, porque o futuro depende integralmente, majoritariamente, de como a gente tem lidado com o nosso presente. Então, os meus exercícios de futurologia, para brincar com a expressão que você usa, eles passam por um olhar para o presente. Então, vou falar sobre amor, mas em especial para quem está nos assistindo e é das artes, né? E vai pensar as artes e está preocupado com as artes. Quando a gente passa a ter um tipo de socialização que não é social, e aí eu vou usar como exemplo os aplicativos de encontro, de relacionamento, de pegação, a gente é colocado dentro de um lugar com uma infinidade de opções, e muitas poucas das interações se desenvolvem, todas elas são infinitamente superficiais, e aí eu gosto de pensar isso através de uma perspectiva da narrativa. O que eu estou tentando dizer? Se a gente fizesse uma brincadeira e colocasse uma pessoa sentada numa sala com 5 telas de TV, passando 5 filmes completamente diferentes. Ao final, né, dos 5 filmes, quando essa pessoa fosse perguntada o que acontece, muito provavelmente a gente ia receber uma resposta de que a pessoa assistindo não se ligou a nenhuma das narrativas, né? De que a gente não conseguiu se apegar, né? Tarará, tarará. De certa forma, porque a gente sequer estava ali presente para aquela narrativa. Vou ligar com amor. Então, quando a gente está colocado nesses aplicativos, nos quais você conversa com 20 pessoas ao mesmo tempo, e as narrativas não se desenvolvem, e mesmo que elas se desenvolvam, elas não geram identificação, aproximação. Mas também vou provocar para que isso seja pensado no campo da arte, para quantas das nossas possibilidades narrativas estão sendo desenvolvidas com, por e para pessoas que sequer estão lá. E aí, essa é uma problemática do nosso tempo, mas que eu já vi encenada no teatro infinitas vezes, né? Então,
eu me lembro ainda quando morava no Rio de Janeiro, de uma peça, agora eu não vou me lembrar o nome dela, porque estou me lembrando só da cena, que me marcou profundamente. Mas era uma linguagem que os atores tinham em cena. De que um ator pegava, por exemplo, um copo de vidro, e era uma peça sobre relacionamentos. Então esse ator pegava esse copo e se virava para entregar o copo para uma atriz, um outro ator. Então ele fazia a ação de entregar o copo e continuava a ação dele. Só que o outro ator ou a outra atriz ia pegar o copo agora que o copo já tinha caído espatifado. E a lógica que estava sendo proposta ali é essa, de que quando são dois tempos, dois espaços, o que está havendo não é exatamente uma interação, mas é algo diferente, é algo novo, algo que sobre o qual a gente ainda vai precisar se debruçar para pensar. É esse tipo de, 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 de narrativa, onde cada um opera ela no seu tempo, né? Onde cada um opera ela sem simultaneidade, onde ela é operada em paralelo com várias outras coisas que estão acontecendo. Que tipo de afetos ela gera? Eu acho que essa é uma questão fundamental para os artistas que estão preocupados em refletir o nosso tempo. Porque agora, durante o isolamento, a gente está sendo defrontado com uma possibilidade, e aí eu vou falar sobre coisas positivas, né? Eu sempre falo sobre, acho, coisas muito negativas. E a gente está sendo defrontado com uma possibilidade de, na impossibilidade de se encontrar fisicamente, de sair, de beijar na boca, de se abraçar, de tomar uma cerveja com seus amigos, a gente nos é relegada a possibilidade de desenvolver diálogos, de fazer chamadas de vídeo, né, de fazer essa entrevista sem que a gente esteja presencialmente com as pessoas, fazendo perguntas, batendo papo, tarará. E todas essas são chances de que a gente desenvolva narrativas que o nosso tempo prévio não permitia que a gente desenvolvesse, por causa da simultaneidade e do descompasso. Aí, quando eu estava pensando, né, que hoje a gente ia se juntar para falar sobre amor, isso aqui é uma dica de leitura que quem ainda não fez não pode ir embora do planeta Terra sem tê-la feito. Os Sofrimentos do Jovem Werther. Ele é um livro de 1774, do Goethe. E, bom, imagino que muitas pessoas não leram. Aqui vai o spoiler. Se você não está preparado, pula os próximos 10 segundos. O jovem Werther se suicida no final. E os sofrimentos ele vai passar por um relacionamento onde a principal forma de relação é a correspondência. Então, é um outro tempo no mundo e um outro tempo dos afetos, onde escrever uma carta requeria que a gente preparasse um papel, se preocupasse com a grafia, né? O que essa letra corrida diz para a pessoa que lê? Né? Parece que eu escrevi de qualquer jeito, né? De certa forma, as nossas interações do nosso tempo nos tiram essas possibilidades, né? Usar ou não pontuação, às vezes, passa batido. O cuidado que a gente tem de escolher as palavras não existe, porque a mensagem é enviada às 19h01 e ela precisa de uma resposta às 19h02, senão parece que você não liga, senão parece que você não está disponível, senão parece... E como se dão esses afetos na época do romance epistolar, né? Como se dão esses afetos na época em que pessoas sentavam, e aí várias cenas de filme, né? A gente tem a pessoa escrevendo a carta e falando, não, amassando e jogando fora, pegando outro papel, começando outra vez, né? E essas são possibilidades que, de certa forma, existem transfiguradas no nosso tempo. E o que significa para os nossos afetos essas transfigurações?
Acho que pensar sobre isso uma porta de possibilidade de reflexão sobre um tempo, mas atentando para o fato de que nem sempre é uma possibilidade positiva, né? Nem sempre é uma mudança positiva. Esse livro tem um final trágico. Né, talvez nosso dever seja pensar essas questões, formatações, impactos, resoluções para finais não trágicos. Nossa, muito. Estou aqui tentando fazer a junção. De fato, muito provocativo, né? Pensar todos esses contextos, todos esses. E adorei essa sua ligação à obra, porque é muito isso, essa nossa impossibilidade também, essa fragilidade de criar narrativas, né, Rita? Exato. Se você conseguiu captar isso, eu estou muito contente, porque como é uma entrevista, né? Não é uma aula, não é um texto, não é um vídeo, eu não tenho tempo de editar. E isso significa que eu estou formulando e propondo e dizendo em simultaneidade. Mas, de certa forma, eu estava tentando convidar a uma reflexão de problematizar discurso, linguagem, narrativa, tempo, sociabilização e os meios, as ferramentas através das quais isso se dá. Maravilha. Olha, eu queria continuar conversando, mas a gente já tem 50 e poucos minutos de conversa. Papo bom é assim. A gente ficaria aqui a quarentena conversando. Mas, Rita, eu quero agradecer novamente, bastante, por você ter topado essa conversa, essa entrevista. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. Eu sempre, você é uma figura que todo mundo acompanha, todo mundo vê. É uma honra poder entrevistar, poder fazer perguntas, ouvir você falar. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, foi um prazer imenso. Eu tenho muita saudade de conversar com atores. Hoje eu tenho poucos amigos, mas eu tenho bons. Mas eu tenho poucos amigos, atores e atrizes, e durante muito tempo na minha vida, a imensa maioria dos meus amigos eram atores e atrizes. Então, apesar de eu não acreditar muito nisso, são subjetividades diferentes, assim. A pessoa que se dedica à alteridade, a pessoa que se dedica à possibilidade de se colocar no lugar do outro, né, a cada novo papel, a cada novo trabalho, a cada nova performance, essas pessoas são diferentes. Elas desenvolvem um jeito de estar no mundo mais sensível, né, mais preocupado em olhar para o outro. Eu vou aproveitar para deixar um convite. Quando a gente voltar a abrir a escola, venha nos visitar, venha nos conhecer. A gente vai... Considere o convite aceito. Então vamos cobrar. Bom, gente, esse foi o primeiro episódio, né, da série Diálogos sobre a Pandemia. Um episódio especialíssimo sobre amor, com Rita Von Hunt. E no canal da SP tem outros vídeos, né, nosso canal no YouTube tem mais vídeos para as pessoas assistirem. A gente tem disponibilizado um material imenso de acervo, de outras entrevistas que estão no nosso acervo, e também criado projetos paralelos a isso. Esse programa, inclusive, faz parte da ação Teatro em Casa, que a SP Escola de Teatro lançou para esse período de pandemia. Então, você pode acessar um site especial, que está aqui na sua tela. Vou usar o bordão de Ritinha em algum lugar dessa tela. E aí, lá nesse site tem textos, artigos, entrevistas, vídeos, podcasts, cursos online. Tudo disponível e gratuito para todo mundo. A SP Escola de Teatro é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e é gerida pela ADAAP. Muito obrigada a todos e até a próxima. Um beijinho. Tchau.